Boa noite, graça e paz, meus queridos irmãos em Cristo Jesus. O título da minha ministração é: Sem fé não é possível ficar de pé. Fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Fiquei encantada com a definição de fé contida em Hebreus 11:1. Observe, irmãos, como a palavra de Deus é maravilhosa. O destaque vai para a palavra certeza, que significa convicção, segurança, exatidão e antônimo de dúvida. Aqui vem a calhar a passagem contida em Tiago 1, 5, 6, que ensina: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus e lhe será concedido. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Passaremos então para os atributos da fé. Primeiro, a fé justifica, conforme Romanos 3:28. O homem é justificado pela fé. Segundo, a fé salva. Em Lucas 7, a partir do versículo 38, vemos o episódio em que uma mulher pecadora, chorando, molha os pés de Jesus em suas lágrimas, os enxuga com seus cabelos, beija-os e os unge com perfume. E no versículo 50, Jesus disse à mulher: sua fé a salvou, vá em paz. Terceiro, a fé cura. Citaremos somente algumas passagens bíblicas. Em Mateus 9, 20 e 22, vemos a cura da mulher que sofria de hemorragia havia 12 anos. Ela tocou na borda do manto de Jesus, pois dizia a si mesma: se eu tocar em seu manto, ficarei curada. Jesus a viu e voltou, disse-lhe: ânimo, filha, sua fé a curou. E em Marcos 5:29 relata que imediatamente cessou sua hemorragia. Notem que não foi após alguns dias não, irmão, foi imediatamente. Já em Lucas 5, 18, 20, 24 a 25, relata a cura de um paralítico nos seguintes termos: vieram alguns homens trazendo um paralítico numa maca e tentaram fazê-lo entrar na casa para colocá-lo diante de Jesus. Não conseguindo fazer isso por causa da multidão, subiram ao terraço e o baixaram em sua maca através de uma abertura, até o meio da multidão, bem em frente de Jesus. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse: homem, os seus pecados estão perdoados. E no versículo 24, Jesus disse ao paralítico: levante-se, pegue sua maca e vá para casa. Novamente, imediatamente, ele se levantou na frente deles, pegou a maca em que estivera deitado e foi para casa, louvando a Deus. Jesus também curou um cego de nascença, como narrado em João 9, 1, 3 e 6 e 7. Ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: mestre, quem pecou, este homem ou seus pais, para que nascesse cego? Disse Jesus: nem ele, nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Tendo dito isto, cuspiu no chão, misturou terra e saliva e aplicou os olhos do homem. Então lhes disse: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou vendo. Sabe, queridos, o meu irmão Luiz Edisnaldo, ele é deficiente renal crônico de nascença. O parto foi realizado em São Paulo, em virtude da necessidade de cuidados médicos especializados, sendo encaminhado direto para a UTI. Essa passagem me lembra o testemunho dele. Ele teve que se submeter a inúmeras dezenas de cirurgias, entre elas 2 transplantes de rim. E a passagem bíblica me faz ter a certeza que nem o meu irmão, nem os meus pais pecaram. Mas isso aconteceu para a glória do Senhor, para que para a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Amém? Então vimos que a fé justifica, a fé salva e a fé cura. Agora passaremos a refletir sobre a grandeza ou a pequenez da fé. De que tamanho é a sua fé? Fé pequena é a de Tomé, como vemos em João 20, 26 a 29, em que Jesus apareceu a Tomé. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse:
Paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque ao meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque me viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Aleluia. Outro exemplo de fé pequena encontramos em Lucas 8, 24 e 25. Episódio em que Jesus acalma a tempestade. Os discípulos, em meio à tempestade, chamaram a Jesus: mestre, mestre, vamos morrer. Ele se levantou e repreendeu o vento e a violência das águas. Tudo se acalmou e ficou tranquilo. Onde está a sua fé? Perguntou ele aos discípulos. Irmãos, quando a tempestade surgir na sua vida, clame ao Pai, com fé, porque tudo se acalmará e ficará tranquilo em nome de Jesus, amém? Em Mateus 6, 31, 33 e 34, a menção expressa a homens de pequena fé. E aconselha: não se preocupem dizendo: que vamos comer? Que vamos vestir? O que vamos beber? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas as demais coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupe com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta o seu dia, o seu próprio mal. Tal passagem é coerentemente intitulada de As Preocupações da Vida. Ainda em Mateus 17, 19 e 20, os discípulos questionam Jesus porque não conseguiram expulsar o demônio de um menino. E ele respondeu: porque a fé que vocês têm é pequena. Ele lhe aconselhou: eu lhe asseguro que, se vocês tiverem fé do tamanho de um grão de mostarda, poderão dizer este monte: vá daqui para lá, e ele irá. Nada lhe será impossível. Repetindo: nada lhe será impossível. Aleluia. Agora passaremos a falar sobre a grandeza da fé. O maior exemplo foi Abraão, que se tornou pai de nações. Em Romanos 4, 19 e 20, vemos o seguinte relato: sem se enfraquecer na fé, reconheceu seu corpo, que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, mas foi fortalecido na sua fé, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que Ele é poderoso para cumprir o que havia prometido. Amém? Outro exemplo de grande fé encontramos em Mateus 15, 22, 25 e 28. Uma mulher veio a Jesus gritando: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. E no 25, a mulher veio, adorou de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. No versículo 28, Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé. Seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Amém? Pois bem, após ter discorrido sobre os tipos de fé, fé pequena, fé grande, você poderá estar se questionando: minha fé é pequena, e agora? O que fazer? Aí eu te digo: calma, coisinha linda de Jesus. A resposta está na Bíblia, na palavra. Segundo Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, a primeira dica é: encha-se da palavra. Já em Lucas 22, 32, Jesus diz a Simão Pedro: eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando se converter, fortaleça os seus irmãos. No mesmo livro de Lucas 17, 5, os apóstolos disseram ao Senhor: aumente a nossa fé. E em Marcos 11, 24, a garantia de que tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhe sucederá. Portanto, a segunda dica é: orem para que Deus fortaleça a sua fé. Amém? Partindo para o final, gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia em Efésios
capítulo 6, versículo 14. Eu vou ler do 14 ao 17. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 14. Que assim nos exorta: mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com a qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Deste modo, a terceira dica é: usem o escudo da fé. Não basta ter fé, irmãos. É preciso exercitá-la, colocá-la em ação. Em que área da sua vida você precisa exercer a fé? Partindo para a linha doutrinária, Kenneth Hagin, em seu livro Novos Limiares da Fé, esclarece que a fórmula da fé é: primeiro, achar na palavra de Deus uma promessa quanto àquilo que você procura. Segundo, crer na palavra do Senhor. Terceiro, não considerar as circunstâncias contrárias. E quarto, louvar a Deus pela resposta. Então, quando a resposta chegar, louve. Lembrem-se, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Hebreus 11:6. Por fim, conclama a todos os presentes para pôr sua fé em ação, para que no dia oportuno possam orgulhosamente afirmar: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé, conforme 2 Timóteo 4:7. Muito obrigada.